Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está assistindo a esse vídeo. Meu nome é Fábio Marçal, algumas pessoas já me conhecem, se não me conhece, dá uma olhada aí nos vídeos aí do canal que você vai conhecer. Se gostar dos assuntos que eu vou tratar aqui, você pode se inscrever no canal, ativa aquele sino aí para estar sempre recebendo na hora que o vídeo é enviado, para você não perder nada. Bom, mas sobre o que o Fábio fala? Sobre a vida. A vida é boa. Fábio, como assim a vida é boa? A vida é boa. Mas Fábio, tem tanto sofrimento, a vida é boa. Mas Fábio, a vida é boa. Como você tem certeza disso, Fábio? Porque eu acredito que ela é boa. Quando eu acredito que ela é boa, ela se torna boa. Fábio, você pode ser... Fábio, não, é porque sua vida deve ser muito fácil. Bom, não é tão simples assim quanto parece. Pode parecer que sim, mas não. Afinal, atire a primeira pedra. Quem não tem sofrimento, apesar do sofrimento, você pode rir. E quem pode afirmar isso pra gente com certeza é um rapaz lá do século XVII, um tal de John Bunyan. John Bunyan é o autor desse livro aqui, ó, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Nós vamos falar sobre teologia, sobre ciência, vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre espiritualidade, psicologia, enfim, assuntos maneiros que fazem parte da vida. Fazem parte da vida, a vida se torna divertida por causa dessa variedade de informações. Bem, por que eu vou falar sobre esse livro aqui, Graça Abundante? Eu acabei de ler semana passada. Cara, eu nem sabia que tinha esse livro aqui em casa. É sério, não sabia. Eu não sei se foi alguém que me emprestou. Se foi alguém que me emprestou e estiver vendo aí, pode me cobrar aí que eu devolvo. Mas eu acho que não. Eu acho que eu comprei no congresso quando foi da Editora Fiel, lá em 2000 e alguma coisa, que eu não sei quando. Com o pessoal lá do evangelismo da UF, quando participava do grupo de evangelismo M832 da Universidade Federal Fluminense. Não da universidade, mas na universidade. E aí eu tinha esse livro, achei em casa, comecei a ler, cara, e me identifiquei demais com esse livro. Me identifiquei demais com o John Bunyan. Que isso, Fábio? Você está se comparando a John Bunyan? Jamais, gente. Se identificar não quer dizer se comparar. Se identificar quer dizer que você sente, né? Caramba, eu já passei por isso. Caramba, eu sinto coisas parecidas. Caramba, eu vivo ou penso coisas também que ele já viveu ou pensou. Enfim, você sabe muito bem o que é se identificar. Eu me identifico com Gabigol. Por quê? Porque eu faço gol pra caramba quando jogo futebol, eu sou marrento. Bom, beleza, se identificou, mas não quer dizer que eu sou como o Gabigol. Entendeu, né? Você entendeu. Bom, vamos lá. E por que a gente acaba se identificando com o John Bunyan? Porque ele sofreu. Fábio, todo ser humano sofre. Todo ser humano sofre, cada um tem suas dores e cada dor de cada ser humano é diferente e é a maior dor que existe naquele momento para o ser humano. Por mais que você fale, nossa, mas tem gente que sofre muito mais que você. Só que a dor que a pessoa sofre é a maior que ela já sentiu, que ela sente, é a maior dor do mundo, porque é a que ela está sentindo. Ela não está sentindo a dor de outras pessoas, que por estarem às vezes numa situação social muito mais complicada, às vezes está sentindo dor até menor do que uma pessoa que está numa situação privilegiada, digamos assim, mas a dor é subjetiva e cada um tem seus motivos e suas razões para sentir o que ela está sentindo. Por isso nós não devemos menosprezar a dor de ninguém, beleza? E o John Bunyan, ele é bem complexo. Esse livro dele aqui é uma autobiografia que ele escreveu quando estava preso. Ele esteve preso durante vários períodos aí. Tem aqui um link, se você quer conhecer mais sobre John Bunyan, vou deixar esse link aqui embaixo, do Tiago Santos, do site Voltemos ao Evangelho, um site muito bom, reformado. É um texto muito bom, traça todo o histórico de John Bunyan, 1649, década de 1660, faz um levantamento histórico aqui do contexto dele e fala um pouco sobre a vida dele, né? Ele perdeu a mãe e a irmã quando ele era muito novo, era adolescente, e depois perdeu a primeira esposa. Enfim, ele passou logo no início da vida dele um sofrimento muito grande. Com 14 anos perdeu em menos de um mês sua irmã caçula e sua mãe. E aí quando a primeira esposa dele faleceu, ele tinha 4 filhas, inclusive uma era cega.
e depois ele foi preso durante 12 anos, porque ele foi acusado de pregar sem poder pregar, né? Ele foi da época aí dos reformadores, ele é considerado um herói da fé, então ele foi perseguido aí pela Igreja do Estado, na época a Igreja da Inglaterra. Enfim, aqui tem um contexto muito legal, fala bastante sobre, traz um resumo também desse livro. É uma leitura pequena e muito objetiva, uma leitura muito boa. Bem, mas o que eu quero falar é sobre John Bunyan. Cara, muita gente que for ler esse livro aqui vai ter várias explicações do porquê o sofrimento dele. Você pode explicar através do viés psiquiátrico, psicológico, espiritual. Pode dizer que ele era neurótico, pode dizer que ele era um atormentado espiritualmente, né, atormentado pelo diabo. Cada um vai ter o seu viés, né, em termos de explicação, de como explicar o porquê que ele sofreu tanto. Bom, o fato é que nós, como seres humanos, nós temos aí a filosofia, ou a ciência, ou a teologia, ela tem uma dificuldade em dizer o que o ser humano é. Graças a Deus que ela tem essa dificuldade, porque só Deus sabe quem o ser humano é, afinal foi Ele quem criou o ser humano. Então o que a gente tem são evidências, são pensamentos, são teorias, são filosofias, são opiniões, são crenças. Eu acredito que o ser humano é feito de 3 partes: emoções, ou seja, alma, né? Espírito, que é o fôlego da vida, e carne, claro, né? A parte material. Então temos a parte material, a parte subjetiva de emoções, que a ciência vai chamar de conjunto de químicas, né? Brigando entre si, interagindo. E o amor nada mais é do que química, do que hormônio. O viés é o viés da ciência, o viés que não quer que vê o ser humano apenas como a matéria. É o materialismo histórico aí. É o naturalismo, eu só acredito no que eu vejo, embora ele não veja o átomo, né? Mas aí já é outra história, né? Já é um puxa-tapete da ciência. Mas vamos lá. Vamos falar então, John Bunyan aí, do ser humano. Então, ser humano, 3 itens: corpo, alma e espírito. A alma aí a gente pode tratar de emoções. Bem, vamos lá. O John Bunyan, e 3 coisas são diferentes e essas 3 coisas interagem. Não há como viver somente uma dessas 3 coisas. O ser humano são composto de 3 coisas que estão juntas. Assim como a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 pessoas diferentes que ao mesmo tempo são uma só. Então, através do Espírito Santo, eu intercedo a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo, né? Sou levado pelo Espírito Santo a orar a Deus por meio de Jesus Cristo. Tem uma moto passando aqui? Passou a moto. Bem, vamos lá. Então, o John Bunyan, ele, para mim, ele assim como Paulo, né? A gente pode ver muito bem na vida de Paulo a interseção dessas 3 partes: afligido no corpo, afligido na alma, afligido no espírito. Qual que prevalece? Não tem qual que prevalece, gente. Cada parte é cada parte, e uma parte afeta a outra. Posso dizer, a pessoa está com problema espiritual e vai afetar a carne, vai afetar a emoção. A pessoa está com problema emocional, vai afetar o espírito e vai afetar no caso, né, o relacionamento dela com Deus, e vai afetar o corpo. Uma pessoa está com problema físico, claro que vai afetar as suas emoções e vai afetar também aí o seu relacionamento com Deus, sua parte espiritual, porque ser humano é essa complexidade que só Deus explica. Bem, vamos lá. E aí o John Bunyan, ele passou por vários tormentos, várias batalhas mentais. Aconselho você até, se você quer saber um pouco, né, sobre lidar com batalha mental pelo viés da palavra de Deus, pode assistir bastante vídeos da Joyce Meyer, uma teóloga, né, pregadora cristã muito boa. Só colocar aí Joyce Meyer no YouTube, você vai ser abençoado com muitas e muitas pregações dela, muito boas. Tem o livro dela, né, Batalha da Mente, se não me engano. É muito bom para quem está vivendo aí aquele período de ansiedade, período de depressão, período de algum tipo de neurose, algum tipo de questão emocional mais profunda, que traz pensamentos, traz sofrimentos, traz angústias, questionamentos da vida, questionamentos sobre Deus, questionamentos sobre tudo, e te deixa mal, e te deixa pensando: eu vou ficar doido, eu vou ficar maluco, eu nunca fui assim, eu sempre fui uma pessoa alegre, por que eu estou tão triste, por que eu estou tão angustiado? A palavra de Deus é remédio. Fábio, isso é clichê? Não é clichê.
Paulo usou a palavra de Deus, John Bunyan usou a palavra de Deus, eu tenho usado muito a palavra de Deus. Amigos meus que nesse período de pandemia têm se deparado com pensamentos negativos, com aflições, com angústias, com ansiedades, coisas que nunca sentiram na vida, têm sido confortados e amadurecidos e crescidos pelo antídoto que o nosso Criador já deixou para nós. A palavra de Deus. Fábio, é clichê. Não é clichê. Como diz a música da Marina de Oliveira, faça um teste e largue o mundo agora, que ele vai dar tudo novo para você. Então vamos lá, é sério, de verdade. Eu não estarei fazendo esse vídeo para dizer mentira. Se eu estou dizendo é porque experiência prática, experiência vívida, aprendizado com diversas pessoas que têm me ensinado, famílias, parentes, amigos, várias pessoas que passaram por problemas similares e quando mergulharam na palavra de Deus encontraram aí consolo. Bem, mas voltando ao livro do John Bunyan, cara, sério, eu recomendo demais que você leia esse livro. Demais. É muito bom, ainda mais para esses tempos atuais, século XVII, mas é uma batalha mental dele com ele mesmo, dele contra o diabo e dele não conhecendo totalmente ainda a palavra de Deus, aprendendo sobre Deus, com Deus, pela palavra de Deus. Cara, é muito bom. Rapidinho para falar sobre um pouco sobre ele. Ele era funileiro, ele não é formado em teologia, não teve altos estudos, não. Só sabia praticamente ler e escrever, muito básica a educação dele. E aí ele teve acesso a 2 literaturas na sua adolescência e depois acesso à palavra de Deus. O sofrimento todo que ele passava, ele aprendeu a superar esse sofrimento pela palavra. Ele identificou na Bíblia todas as armas para lutar contra os dardos inflamados do inimigo. Com as setas que vinham, ele aprendeu a embarrear, usar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, para impedir todos esses ataques mentais, emocionais, espirituais. Como nós somos seres triunos, nós somos atacados de todos os lados. A corrupção da carne, a angústia da alma e os dardos inflamados do inimigo, do diabo, beleza? Por isso que é complexo e complicado dizer o que causou todo esse sofrimento dele. Bem, sabemos que o inimigo utiliza às vezes, inclusive, a palavra de Deus para nos atacar, através de acusações, através de condenações, através de tentações de pensar, ter pensamentos errados sobre Deus, beleza? O diabo tentou Jesus lá no monte usando a própria palavra de Deus e Jesus usou a palavra de Deus para rebater os ataques do inimigo. Então aí dizer que ele era isso, o John Bunyan era aquilo, o John Bunyan foi atacado só aqui, só lá, não. Eu creio que ele foi atacado como ser humano num todo, em todas as áreas da sua vida, assim como Paulo foi, assim como Davi, Elias, enfim. Querer segmentar o ser humano como de um lado só, como sendo constituído de uma parte apenas, só mental, só espiritual, só emocional, para mim é limitar a criação de Deus. Bem, vamos lá. Tem aqui alguns trechos que eu separei, muito maneiros, que eu queria repartir com vocês, queria compartilhar, que fala sobre o serviço dele, fala sobre o dom, desempenhar do seu dom, como ele começou a trabalhar para Deus. Bem, isso serve para todos nós. Nós não precisamos chegar a um ponto de 100% ou totalmente num estado que a gente acha que é o estado adequado, o estado perfeito, para falar sobre Deus, para falar de Deus, para evangelizar, para fazer a hora e botar os nossos dons em prática. Deus não quer que os nossos dons fiquem guardados em nós. Mas Fábio, eu sinto isso, Fábio, eu passo por aquilo, Fábio, eu ainda... Cara, vamos ver um pouco sobre como foi John Bunyan. John Bunyan, herói da fé. Bom, ele aprendeu isso tudo, essa teologia toda, justamente anos e anos mergulhando na palavra de Deus para
conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e enfrentar o seu sofrimento. Então ele mergulhou, ele virou um grande teólogo justamente por isso, porque ele teve que mergulhar, ler, entender, refletir, colocar em prática. Cara, é um exemplo para qualquer um de nós, para qualquer cristão, assim como Paulo fez também, né? Depois que ele se converteu, que Jesus se revelou para ele, Paulo foi a mesma coisa, jogou fora todo aquele conhecimento que ele tinha, falou, cara, eu agora tenho que conhecer quem é esse Jesus, e foi viver com os discípulos e conhecendo o novo, né? O novo de Deus, conhecendo Jesus propriamente dito, e aí sim ele pôde juntar tudo que era novo, a nova revelação de Cristo, para combater todos os sofismas, toda a ciência, toda a filosofia que ele tinha adquirido, toda a religiosidade e tudo aquilo que existia, né, contra Deus lá no mundo antigo, na cultura grega, cultura romana, os deuses gregos, deuses romanos. Então, parece, né, quando a gente vê isso, parece que Deus permite que a gente se encha de coisas seculares, ou a gente viva um período de cegueira, para depois a gente conseguir, pela palavra dele, já entender que tudo aquilo, né, que o mundo, as filosofias, ideologias trazem para a gente. Claro, há coisas boas, sim, claro que há coisas boas, mas nada melhor do que a palavra de Deus. E aí a gente consegue combater os sofismas, as ideologias, as filosofias anti-teístas com a própria palavra de Deus. A gente consegue perceber justamente como a palavra de Deus ela é muito mais completa, muito mais eficaz, muito mais objetiva, muito mais coerente, e que fala com a gente de uma forma que nenhuma filosofia, nenhuma ideologia vai falar. Porque toda filosofia e ideologia que vem do homem é limitada, é baixa, mas quando a gente pega a palavra de Deus, cara, ela está em outro patamar, literalmente, não tem como. O próprio filósofo Luiz Felipe Pondé se diz ateu, mas ele fala que a ideia cristã, a ideia do teísmo cristão, é uma das ideias mais elaboradas, se não for a mais elaborada ideia do ser humano, pela abstração que nos leva a ter, pelo alto nível, pela profundidade de reflexão, de pensamento que faz a gente pensar sobre o outro, amar o outro. Quando a gente ama o outro, a gente está amando a gente. Trindade, 3 em 1 em 3. Enfim, a gente sair daquela caixinha materialista de ser humano, é só o que eu vejo, o que está aqui ao meu alcance, e faz a gente pensar, refletir sobre o universo, sobre o cosmos, sobre a vida, sobre filosofias, de uma forma que só quando mergulha na palavra a gente consegue, caramba, que maneiro, não tem para onde correr. É o clássico dos clássicos, é a Bíblia. Bem, vamos lá, trechos aqui do livro, né, falando sobre os dons, o exercício dos dons. Bem, esse capítulo, que eu não tenho aqui o número do capítulo, mas é o capítulo, tem capítulo 10. Um pregador da palavra. Aqui, depois de todo esse processo de sofrimento que ele passou, ele começou a exercer o seu dom. Separei aqui alguns trechos. Já que tenho falado sobre a minha experiência pessoal, agora descreverei de forma breve meu modo de pregar a palavra, e os feitos de Deus em mim com relação a isso. Cara, o livro dele todo é totalmente embasado na Bíblia. Ele traz de uma forma que você vê, caramba, é totalmente cristocêntrico e teocêntrico. Os feitos de Deus em mim, ele não fala os feitos que eu alcanço, os feitos de Deus nele. Fui despertado para os interesses espirituais, ele não fala, eu comecei a me interessar, não. Ele diz, eu fui despertado, foi levado, o Espírito Santo já tocou nele. Após isso, alguns dos santos mais aptos entre nós, aptos com relação ao bom senso e santidade devida. Quando ele fala santos aqui, gente, não quer dizer que pessoas que não erram. Justamente esse livro todo fala que, apesar da minha miséria humana, da minha miserabilidade, dos meus pecados, dos meus erros, da minha decadência humana, do meu pecado na carne, de ter nascido meio pecado, apesar disso, a graça e a misericórdia de Deus me usaram para levar a palavra dele.
E confirmação com isso era através de outras pessoas que eram santas, não por não terem pecados, mas justamente por terem sido feitos santas através da morte e justificação de Cristo na cruz. Somos chamados santos porque somos separados, não porque não cometemos erros. Então é importante aí diferenciar bastante isso. Quando ele fala santo, ele fala de pessoas que receberam a Cristo como Salvador, ou seja, santificadas pela graça, pelo sangue, pela fé. Perceberam, e aí essas pessoas, né, que eram pessoas que já conheciam a palavra, testificavam a palavra do John Bunyan, a teologia que ele começava a desenvolver. Perceberam que Deus me considerava digno de compreender algo de seu propósito em sua santa e bendita palavra, e que ele me concedera certa medida de habilidade para compartilhar com os outros o que eu entendia da palavra, a fim de que fossem edificados. Ou seja, ele está dizendo basicamente assim, as pessoas que já tinham mais experiência que eu na vida cristã, pessoas que sabiam mais da palavra de Deus do que eu, elas testificavam, elas confirmavam, praticamente eles diziam, não, John Bunyan, o que você está falando está certo, tem sentido, e quando você fala, eu sou abençoado. Então ele sentia confirmação através das pessoas, dos outros cristãos, que ele estava sendo usado por Deus. Portanto, eles desejavam sinceramente que me dispusesse a liderar algumas vezes uma das reuniões e falar-lhes uma palavra de exortação. Então aqui olha como que ele está deixando o eu dele de lado, ele está deixando a arrogância de lado, ele está deixando eu acho que eu sou apto. Não, as pessoas diziam que eram abençoadas quando eu falava, as pessoas diziam que eu era apto a falar, as pessoas queriam que eu falasse, inclusive pediam às vezes até para liderar, né, algumas reuniões. Então ele está dizendo totalmente o seguinte, olha só, eu fui despertado por isso, comecei a estudar isso, e as pessoas falavam que eu estava tendo uma interpretação, um entendimento correto da palavra, e pediam para eu falar sobre. Está entendendo? E aí Deus foi revelando para ele, você tem o dom disso, o dom de entender algumas coisas do que você está lendo da palavra. Então, coloque em prática, gente. Coloque em prática. Não esconda os dons. Deus te deu o dom, te deu o talento, te deu capacidade. Coloque em prática, sendo confirmado pela igreja, sendo confirmado por pessoas mais experientes que você, sendo confirmado pelo Espírito Santo de Deus, beleza? A princípio fiquei um tanto desencorajado e desconcertado com o pedido, mas este continuava a ser o desejo deles e imploraram-me para fazê-lo. Meus dons fizeram-se evidentes entre essas pessoas, ainda que com muita fraqueza e falibilidade, ou seja, ele se achava indigno, fraco, falho, mas mesmo assim ele percebia que o Espírito Santo usava. Como diz Paulo, né, na fraqueza fui forte. Deus usa o louco para confundir os sábios. Como se à vista do Todo-Poderoso, que eram tocados e confortados por minhas palavras e davam graças ao Pai das misericórdias pela graça concedida a mim. Olha só, eu só faço isso pela graça. É pela graça, a misericórdia. Quem sou eu? Mas não é porque eu vejo que todo ser humano é indigno, é que não vou colocar os meus dons para fora. Deus me concedeu essa graça. Então, vou colocar os meus dons em prática. Eles também recebiam minhas palavras como os outros e regozijavam-se na misericórdia de Deus sobre mim, professando que sua alma tinha sido edificada. Então, às vezes acontece isso com você, alguém chega para você, nossa, como fui abençoado pelo que você falou, pela música que você cantou, pelo trabalho que você fez para mim, porque não necessariamente dom é só algo eclesiástico, algo que tem a ver com espiritualidade, algo que tem a ver com igreja, não. Dom pode ser dom material, seu trabalho pode ser um dom de desenvolvimento do dom, seu trabalho secular, né? Às vezes você exerce um dom no seu trabalho que nem você imaginava que era dom, e você abençoa pessoas, e você nem sabe que era dom, e na verdade você está adorando, exaltando o nome de Deus, porque está colocando em prática, abençoando pessoas através daquilo que Deus te deu. Beleza? Vamos diferenciar dom e talento. Talento é uma predisposição, digamos, genética para determinadas áreas. Você pode aperfeiçoar o seu talento através de técnicas, quando você estuda, se aperfeiçoa. E dom é quando Deus usa o seu talento, Deus te dá uma aptidão, um talento para adorar a Deus. Então, dom, quando você vê lá nos originais, lá no grego, dom é sempre relacionado à adoração a Deus. A origem da palavra, né, dom, que é antes até uma língua anterior ao grego,
tem a ver com espiritualidade, com religiosidade. Beleza? Então falou em dom, falou em talento usado para a glória de Deus. Tranquilo? Então Deus faz a gente nascer com alguns dons? Sim, que são talentos feitos justamente para abençoar pessoas. E a gente pode desenvolver esses dons através de habilidades, através de técnicas, através de estudos, através do aprimoramento. Beleza? Bem, para ser breve, né, a igreja ainda desejava, e depois de solene tempo de oração ao Senhor, com jejum, eu fui separado e designado para pregações públicas e regulares. Então ele está falando, eu comecei a desenvolver o meu dom e a igreja me ajudava a desenvolver através de orações, através de jejum. Beleza? Então procura aí pessoas, procura igreja, procura pessoas mais experientes que você para ir te ajudando nessa caminhada. Nesse tempo, senti uma inclinação secreta para esse chamado, e graças a Deus essa inclinação não decorria de vanglória, pois naquele tempo eu era dolorosamente afligido por violentos dardos do diabo concernentes a meu estado eterno. Então mesmo ele desenvolvendo o seu dom, ele colocando em prática, ele pregando, ele ainda era afligido pelo diabo. Olha que sinistro aí com vários vieses, né? Olha que maneiro, cara, que maneiro, que sentido, não pelo sofrimento, mas porque apesar do sofrimento ele não deixou de pregar, apesar do sofrimento ele não deixou de colocar em prática aquilo que Deus tinha dado para ele. Beleza? Então ele sabia que isso, de certa forma, era aquilo, né? Era o espinho da carne de Paulo, que Paulo traz também. Às vezes Deus permite que nós sejamos afligidos por alguma coisa para que nós possamos perceber, cara, eu sou só um ser humano. Fica calminho, não se acha tanto não, Fábio, não se acha tanto não, Buni, não se acha tanto não, Paulo. É a misericórdia de Deus que te usa pela graça para abençoar pessoas, não é pela sua força. Contudo, eu não ficaria contente se eu não exercitasse meu dom, sendo grandemente estimulado a fazê-lo, não somente pelos desejos contínuos dos piedosos, dos cristãos, né? Como também por causa dessas palavras de Paulo aos crentes de Corinto. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. 1 Coríntios 16, 15, 16. Esse texto me fez ver que o Espírito Santo nunca pretendeu que as pessoas possuidoras de tais dons e habilidades os enterrem, mas ordena-as que exercitem esses dons e animava-as a fazê-lo. Percebi também que esse texto louvava aqueles que estavam equipados e prontos a fazê-lo. Eles se consagraram ao serviço dos santos. Naqueles dias, esse versículo me ocorria frequentemente, encorajando-me, fortificando-me em meu trabalho para Deus. Também fui encorajado por muitos outros versículos e pelos exemplos dos crentes. Então, apesar de considerar-me o mais indigno de todos os santos, comecei a trabalhar com grande temor, tremendo à vista de minha própria fraqueza. Entretanto, de acordo com meus dons e proporção de minha fé, aquilo que ele acreditava que ele era capaz de fazer, que ele possuía. Entretanto, preguei o abençoado evangelho que Deus me mostrara na santa palavra da verdade. Quando, por meio de diversas informações, as pessoas mais simples tomavam conhecimento da minha pregação, elas vinham de todas as partes, centenas delas, para ouvir a palavra ser pregada. Agradeço a Deus por ter me concedido certa medida de compaixão por essas almas. Tal compaixão me ajudou a trabalhar com grande diligência e seriedade, a fim de encontrar uma palavra que, Deus abençoando, lhes tocasse. Olha que legal. Deus abençoando. Deus que abençoa. Você pode fazer um discurso de 2 horas, pode cantar uma música super cheia de emoção, com palavra profunda. É Deus que faz o trabalho, é o Espírito Santo que convence, não é nossa capacidade. Deus apenas nos usa como usou a mula de Balaão. Deus usou uma mula. Jumento, jegue. Não é ser humano. Então ele usa a gente também pela graça e misericórdia. E é Deus que abençoa. Deus abençoando, lhes tocasse e despertasse a consciência. Bunyan percebeu, cara, eu sou indigno, mas Deus tem despertado em mim alguma coisa, um interesse, um conhecimento, uma habilidade de discernir, de interpretar, de falar sobre. Vou me deixar ser usado por Deus, mas quem sou eu para
Começa. As pessoas estão dizendo que são abençoadas quando você fala, quando você canta, quando você escreve, quando você trabalha, quando você faz isso, faz aquilo, faz um trabalho assim, um trabalho assim. Então faz, porque é Deus quem te usa. Nós somos o vaso quebrado e Deus restaura esse vaso, beleza? Considerando-me ainda indigno, não pude acreditar a princípio que Deus falaria através de mim ao coração de qualquer pessoa. Contudo, os indivíduos tocados por meio de meu trabalho me amavam e tinham particular respeito por mim. Ele está dizendo o seguinte, cara, eu não acreditava nem que como assim as pessoas são abençoadas por mim? Eu que tenho tantos pensamentos ruins, eu que sinto tantas coisas ruins, eu que me vejo como indigno, tenho tantos pecados, já fiz isso, já fiz aquilo. Quem sou eu para falar com alguém sobre isso? Para levantar alguém, para ajudar alguém, para levar a palavra de Deus a alguém? Cara, você é um vaso usado nas mãos do oleiro, simplesmente. Simplesmente. Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, da forma que quer. Então, vai, ide e pregai a todas as nações, fazendo o discípulo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 21, 19 e 20, né? Lá nos Embaixadores do Rei, ó, como que ficou Embaixadores do Rei. Então, gente, ide, pregai e fazer discípulo. Deus está mandando, vai. Deus não está falando, sede perfeitos e santos totalmente para então pregar. Claro que a busca da santificação é essencial, é algo natural, espontâneo que o Espírito Santo nos leva. Só que nesse processo de santificação, de restauração, Deus pode nos usar para abençoar. E quando nós abençoamos, quando nós nos deixamos ser usados, nós estamos também sendo santificados e sendo aperfeiçoados por Deus. Eles também agradeciam a Deus por mim, digno e miserável como sou, e me consideravam como instrumento de Deus que lhes mostrava o caminho da salvação. O caminho da salvação. Esse era o foco de Bunyan, o caminho da salvação. Cristo. Bunyan não pregava só para aparecer, Bunyan não pregava para sair no YouTube, Bunyan não pregava para ser aplaudido, Bunyan não levava a palavra de Deus para ser respeitado entre os homens, Bunyan não pregava para ter status, Bunyan pregava para levar salvação aos perdidos, assim como ele estava percebendo que era salvo por intermédio da graça. Ou seja, Deus permitiu que ele vivesse uma miséria interna, que ele vivesse uma angústia interna, que ele se visse como miserável, para ele identificar, caramba, o ser humano precisa de Deus. E aí todo aquele sofrimento que ele passou fez a consciência dele despertar, preciso de Deus. E aí, nesse processo todo, você vai ver que quando ele, através da palavra de Deus, encontra as chaves, ele percebe, caramba, Deus me ama como eu sou e Deus me salva. Eu sou pecador, mas a graça de Deus é maior. A vida é boa. Lembra? Ó, a vida é boa, mas você fez isso, você aquilo. A vida é boa porque Deus me ama, Deus me salva, Jesus está em mim. E vou sorrir. Apesar dos sofrimentos, apesar das tribulações, eu posso e devo sorrir. Filipenses 4:4, se eu não me engano. Alegrai-vos, repito, alegrai-vos no Senhor. É um mandamento, é ativo. Paulo não está dizendo, olha só, senta no sofá e espera a alegria vir. Pode vir? Pode, claro. Deus é Deus, Deus faz o que Ele quer. Mas às vezes Ele vai precisar da gente ser ativo e levantar do sofá, levantar da cama, sair, caminhar, correr, fazer uma atividade física, abençoar pessoas, trabalhar, levantar e se alegrar, e rir, colocar uma música, e cantar, ir para o chuveiro, tomar um banho frio mesmo nesse frio, e pular, e fazer. E vai depender de uma ação ativa nossa. Deus, você me fez com braços, pernas, você me fez com cérebro, você me fez inteligente, e vou usar isso aqui, vou usar esse corpo que você me deu para abençoar e para ser feliz, para rir, começa a rir. Tem até uma expressão, né, na psicologia, uma técnica, né? Você está triste, então morde caneta. Por que morde caneta? Olha o que acontece quando você morde caneta. Tira a caneta. Você está rindo. E aí os neurônios espelhos fazem o nosso corpo levar neurônios de alegria
para o nosso cérebro, né? De, ó, seu corpo está rindo. Então, cérebro, libera aí substância de felicidade, libera aí serotonina, libera aí adrenalina. Por quê? Porque o corpo está sorrindo. Se o corpo está sorrindo, a mente também tem que liberar hormônios, liberar substâncias de alegria. Mente sã, corpo são. A mente estimula o corpo estimula a mente. Então, quando Paulo fala lá, 2000 anos atrás, alegrai-vos, ou seja, ativamente sorria. Porque aí ele já sabia, ele percebeu, Deus fez um corpo que quando você coloca a mente em ação, o corpo responde. Quando você coloca o corpo em ação, a mente também responde. E a psicologia positiva chega hoje e fala, nossa, porque os hábitos da felicidade. O que são os hábitos da felicidade? Vai pesquisar lá, 12 hábitos da felicidade, 20 hábitos da felicidade, 10 hábitos. Todos eles você encontra na Bíblia. Todos você encontra na Bíblia. Todos. Ah, não acredito em você, Fábio. Tá bom, não precisa acreditar em mim. Vai você mesmo lá e pesquisa e vê lá todos os hábitos que a psicologia positiva diz que são bons para o ser humano sair da angústia, sair da depressão, sair da ansiedade. Você encontra na Bíblia. Beleza? Te desafio. Vai lá então, se não está acreditando em mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz isso. Eu já fiz isso. Eu posso até deixar um link aí de um compilado que eu fiz com 12... A Sônia Liubo, eu esqueci o sobrenome dela, é muito difícil o nome dela. Sônia alguma coisa, é uma pesquisadora americana, Sônia Liubo Mobs, que é alguma coisa assim. É uma das maiores pesquisadoras da psicologia positiva, do comportamento da felicidade. Eu peguei esses 12 hábitos dela, que ela traz como essenciais das pessoas felizes, e achei todos eles na Bíblia. Por isso que eu estou desafiando, porque eu fiz isso e eu achei. Então, vai lá, vou deixar o link aí no Drive, você pode baixar esse arquivo aí à vontade, beleza? Então, continuando. Vendo-os, portanto, tão constantes em palavras e feitos, e vendo seu coração ansiar tão sinceramente pelo conhecimento de Jesus Cristo, regozijando-se pelo fato de que Deus me enviara ao encontro deles. Comecei a concluir que poderia ser verdade que Deus tivesse posto seu selo sobre um ignorante como eu para fazer sua obra. Ou seja, ele chegou ao ponto de falar, ele duvidava que Deus usava ele. Aí quando chegou uma hora que ele falou, caramba, as pessoas dizem que são abençoadas, as pessoas se alegram, as pessoas... Cara, será que Deus me usa mesmo? Estou começando a acreditar que Deus me usa. Estou começando a acreditar que apesar de eu ser eu, a graça... Cara, Deus é muito... Aí ele começou a dizer, caraca, Deus é muito bom. Caraca, como que... Deus é muito bom, meu Deus do céu. Deus usa até um pecador como eu para abençoar pessoas. A misericórdia de Deus é muito grande, gente. A graça de Deus é muito grande. Então, levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, levanta dessa autocomiseração, levanta desse coitadismo, desse sintoma de quem sou eu, ó mundo, ó céus, ó azar. Cara, eu já passei por isso. Eu estou falando para você porque eu já passei por isso. Eu já fiquei de 5 da manhã às 2 da tarde, deitado no sofá, deitado numa cama. Cara, sim, sentimentos são ruins, aparecem angústias. Como? Mas eu não consigo, eu estou sentindo tanta coisa. Eu passei por isso, eu não tinha forças. Até eu começar a mergulhar na palavra de Deus, ter ajuda de pessoas, procurar pessoas para ajudar, ajuda profissional, ajuda espiritual, amigos, família. E, não, caraca. E depois de, você querendo um processo ativo, você perceber, caramba, não, para, Fábio, levanta disso. Bora, levanta! Pum! E começa a vir estalos. E Deus começa a falar contigo. E aí você começa a orar e na oração Deus, o Espírito Santo simplesmente chega. Fábio, levanta. Para de chorar. Já chega de chorar. Já chorou muito. Chega, não chega não? Já chorou muito, Fábio. Bora. Você já viu que chorar muito também não adianta. Chorar é bom, mas também ficar só chorando não adianta não. Levanta, Fábio. Bora. Pum! Sério. E quando você começa, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, a agir, Deus começa a trabalhar. É sério. Então vamos lá. Continuando. Olha quantos trechos maneiraços. Quando pregava a palavra, eu dava atenção especial ao fato de que o Senhor me levou a começar no assunto que é o início da sua palavra. Os pecadores. O início da palavra. Os pecadores. Isto é, condenar toda a carne e mostrar e alegar que, por causa do pecado, a maldição de Deus pela lei está sobre todas as pessoas quando elas vêm ao mundo. Bunyan não condenava o ser humano. Bunyan não condenava as pessoas, não julgava as pessoas. Ele condenava o pecado. Ele trazia a palavra de Deus sobre o pecado. Ele trazia luz para as pessoas os pecados, assim como ele trazia, pela palavra de Deus, os pecados dele. Ele percebeu que, caramba, a palavra de Deus
trouxe consciência à minha natureza humana, pecadora. Desde quando eu nasci enviesado ao pecado, vários tipos de pecado. Cada um de nós, gente, a gente nasce tendente a vários pecados, seja mentira, seja roubo, seja, sei lá, fornicação, seja, enfim, vários, seja raiva, seja ódio, inveja, egoísmo, enfim, vários pecados, todos aí que você queira imaginar. Nascemos com essa tendência. E aí quando a gente percebe isso, caramba, o problema não é a sociedade, como dizia Rousseau, a sociedade corrompe o homem, né? Nada a ver. E quem é sociedade, né? O problema não é capitalismo, o problema não é socialismo, o problema não é que as pessoas julgam, que as pessoas são preconceituosas. Na verdade, isso tudo é só resultado do pecado. O preconceito vem por causa do pecado, a violência, o ódio, a inveja vem por causa do pecado, guerras vem por causa da natureza pecaminosa do ser humano, roubo vem por causa de inveja, ganância vem por causa do egoísmo do ser humano, soberba, arrogância, tudo tem origem no pecado entranhado em nós. E tudo tem origem no pecado original, que é a desobediência a Deus, que é soberba, querer ser como Deus. E que o diabo que começou a tentar isso, né, lá em Eva, você vai ser como Deus. E o que o diabo fez? Ele quis ser como Deus, por isso que caiu. Então a nossa ganância de querermos ser Deus leva a gente a diversos pecados, querer sempre mais e mais e mais e mais e mais. Beleza, gente? Então, não existe ideologia, não existe política, não existe nada, sistema nenhum que vai explicar os problemas da sociedade. A paz no mundo, nossa, vamos lutar pela paz. Quer lutar pela paz? Leva o amor de Deus às pessoas, trazendo luz o pecado do ser humano pela palavra de Deus. Não é com filosofias e ideologias políticas que você vai convencer alguém e que você vai trazer a paz. Não adianta. O mundo tenta isso há milênios, podemos dizer milênios, e não conseguiu. E onde a gente encontra paz? Quando a gente é habitado pelo Espírito Santo. E Deus fala, olha só, o mandamento de Jesus Cristo: amar o próximo como a ti mesmo. Tem resolução de conflitos maior do que essa? Amar ao próximo como a ti mesmo. O socialismo faz isso? O capitalismo faz isso? Sei lá, qualquer outro ismo faz isso. Budismo faz. Não faz. Budismo é desculpa, mas budismo é egoísmo. Hinduísmo é egoísmo. É uma elevação espiritual própria, tanto que existem as setas, né? Aqueles hindus que ficam lá, não só se alimentando de luz e água, não comem nada para elevar seu espírito e virar um nirvana, virar o todo com um, né? Para não precisar reencarnar em várias vidas e sofrer várias penitências no decorrer da vida para chegar ao todo. Isso que o budismo fala. O budismo é egoísmo, pensa só em si. Não, eu não vou ser uma pessoa violenta porque eu tenho que elevar o meu espírito. Para quê? Para eu virar luz. E o seu próximo? Ele que medite, ele que faça lá o yoga dele, ele que faça lá a meditação dele. Eu vou fazer o meu. Não me perturba, por favor. Estou meditando. Estou elevando o meu espírito. Tá? Não me corrompa. Não me corrompa. Egoísmo. Olha que Jesus fala: ama o próximo como a ti mesmo. Cara, ama o próximo. Conflito, resolver o conflito. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai provocar o próximo, não vai roubar o próximo, não vai ser preconceituoso com o próximo, não vai usurpar o próximo, não vai explorar o próximo com o capitalismo, não vai roubar o próximo para distribuir para outros, como o socialismo aí, né, o comunismo exacerbado. Você vai simplesmente querer o bem dele como o seu mesmo. E naturalmente, através do amor de Deus, você vai pegar, poxa, eu tenho um livro, fulano não tem livro, vou dar esse meu livro para ele. Não porque eu fui obrigado a dar, porque uma ideologia mandou, mas porque, caramba, eu quero que ele seja abençoado como eu fui abençoado. Toma meu livro. Poxa, eu trabalhei e ganhei aí, 200 mil reais. Poxa, fulano trabalhou, só ganhou R$1.000. Poxa, você está precisando disso? Caraca, que legal, vou ajudar ele. Olha que maneiro. Essa era a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, Atos 2. Eles davam na medida que as pessoas precisavam, não davam porque eram obrigados a dar. Davam porque queriam dar, porque amavam o próximo como a si mesmo. Então, filho, cristianismo, amor de Cristo, é a solução para os seus problemas, para a sociedade, beleza? Então, Bunyan, ele condenava o pecado, ele fazia, olha só, você é pecador, assim como eu. Mas olha só, tem uma solução para isso. Cristo está aí para te salvar.
Você pode ser salvo, chega à vida eterna e ter uma vida sem esse pecado. Ou na tentativa de combater esse pecado, odiando esse comportamento que faz mal a gente, faz mal a você. Cristo é a solução. Pronto. Ah, Fábio, isso é clichê. Fala para Bunny que isso é clichê. Fala para Paulo que isso é clichê. Fala para uma pessoa que saiu de um prostíbulo e se converteu e virou uma nova pessoa que isso é clichê. Fala aí para uma pessoa que saiu da vida de crime e mudou de vida e virou empresário, casou, tem 3 filhos. Fala que isso é clichê. Fala que é clichê. Vai lá em quem teve a palavra de Deus como transformadora da sua vida e fala que dizer isso, Jesus é a solução dos seus problemas. Fala que isso é clichê. Vai lá. Fala para elas. Bom, continuando. Cumpri esta parte da minha obra com muita sinceridade, pois os terrores da lei e a culpa por minhas transgressões pesavam em minha consciência. Eu pregava o que sentia tão profundamente, aquilo sobre que a minha pobre alma gemia e tremia, o ponto de espantar-me. Ele pregava isso porque ele tinha autoridade para pregar isso, porque ele vivenciou isso. Então ele pregava contra o pecado porque ele se achava o pior dos pecadores. Ele era até os pecadores. Não existe maior e menor pecadores, existe pecado. Agora, a culpa quando vem, quando assola, você pode ter cometido um assassinato ou pode ter roubado uma caneta de alguém. Quando a culpa vem, quando o acusador vem, quando o diabo vem, ele te vem para te jogar lá para baixo e falar, eu sou a pior das pessoas do mundo por ter roubado essa caneta do meu amigo. O diabo, a acusação, vai lá na sua mente, vai lá na sua alma, vai lá nas suas emoções e te joga numa profundeza tão grande que você fica, caraca, meu Deus, o que eu estou sentindo? E só a graça de Deus para tirar a gente dessa condição que o diabo gosta de colocar. Eu pregava o que sentia tão profundamente, aquilo sobre que a minha pobre alma gemia e tremia, a ponto de espantar-me. De fato, eu era para eles como alguém enviado dentre os mortos. Eu fui em cadeias para pregar aos que estavam em cadeias. Ou seja, eu mesmo sentindo isso tudo, mesmo ainda sendo atacado, mesmo sendo ainda atribulado, eu vou pregar para as pessoas atribuladas. Por que você acha que as pessoas vão pregar dentro de presídios? Por que você acha que as pessoas vão pregar em hospitais? Porque elas muitas vezes passaram por aquilo, ou conhecem pessoas que passaram por aquilo, então vivenciaram ou vivenciam pessoas e sentimentos e sofrimentos que fazem elas terem compaixão de quem está passando por aquilo e levar esperança, porque elas encontraram esperança naquilo. Beleza? Não é clichê, é a palavra viva e eficaz. Em minha própria consciência, o fogo sobre o qual os persuadia a ficarem cientes. Posso dizer verdadeiramente, sem hipocrisia, que ao pregar subia ao púlpito cheio de culpa e pavor, e somente lá isso sumia. Ou seja, porque mesmo ele se sentindo indigno e subia no púlpito para pregar, lá o Espírito Santo confortava e usava. Então às vezes a gente quer julgar muitas pessoas, né? O pastor tal, o pregador tal, o cantor tal, fulano de tal, tá falando isso, mas ele vive isso, mas ele não vive aquilo. Quem é fulano de tal para falar de Deus para mim se fulano faz isso? Isso é o acusador usando a gente, muitas vezes, para falar contra uma pessoa sendo usada por Deus. Mas tem aí o Macedo, tem não sei quem lá das contas, tem o pastor lá do chapéu, tem não sei quem, isso? Olha só, quem somos nós para falar do pecado dos outros? Eu posso não concordar com algumas doutrinas, não posso concordar com algumas teologias que eu encontro por aí. Agora, eu não posso dizer que uma pessoa não é usada por Deus. Deus usou a mula de Balaão. Eu posso discordar de doutrina, não concordo que o foco dessa doutrina nessa questão está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso que pode usar quem Ele quer. Beleza? Muitas pessoas estão numa igreja hoje, mas se converteram em outra igreja. Se converteram numa igreja que tem uma doutrina da qual você não concorda, mas hoje ela está na sua igreja. E ela foi alcançada, porque muitas igrejas aí sobem favelas, muitas igrejas aí entram em terreiros de candomblé, muitas igrejas entram em presídio, convertem pessoas, as pessoas estão na sua igreja hoje. Mas às vezes a igreja que a gente está nunca fez um trabalho como a outra igreja que a gente critica tanto faz. Mas o pastor tal rouba, mas às vezes não estou justificando, que fique bem claro. Mas às vezes o trabalho que essa igreja tem é lá no semiárido do nordestino ou lá na África, o trabalho que a nossa igreja às vezes não faz. Agora, a questão é, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Bom, vamos lá.
Continuando. Posso dizer verdadeiramente sem hipocrisia que ao pregar sobre o púlpito cheio de culpa e pavor, e somente lá isso sumir. Eu desfrutava de liberdade dos pensamentos até que concluísse meu trabalho. Então, imediatamente, antes mesmo de descer do púlpito, meu senso de culpa e pavor voltavam na mesma intensidade de antes. No entanto, Deus me sustentava com mão forte para que nem culpa, nem inferno me tirassem daquela obra. Então, gente, muitas pessoas que estão às vezes pregando, cantando, louvando, te abençoando, elas estão passando por sofrimentos, tribulações, condenações do diabo, condenações de autocondenação, e você às vezes não sabe, mas Deus está usando ela para te abençoar, beleza? E Deus pode usar você também, mesmo na condição que nós estamos, para abençoar outros. Continuei assim por um período de 2 anos, clamando contra os pecados das pessoas, clamando contra os pecados das pessoas e não contra as pessoas, e seu pavoroso estado por causa dos seus pecados. Depois dessas coisas, então ele tinha compaixão pelo ser humano, pelo que o pecado fazia contra o ser humano. A raiva dele era contra o pecado que denegria o ser humano, não era contra o ser humano. Então cabe aqui perfeitamente: eu amo o pecador, mas sou contra o pecado. Eu não sou contra o pecador, eu sou contra o pecado. E aí, meu filho, você faz isso, faz aquilo, beleza, cheguei, vamos lá, vamos conversar, vamos caminhar junto, vamos andar junto. Olha só, esse caminho aqui, esse pecado te leva a ter esse sofrimento, porque o pecado faz isso com a gente, o pecado faz a gente sofrer, e a gente acaba querendo colocar culpa nos outros. Eu estou sofrendo porque fulano me acusa, eu estou sofrendo porque ninguém me aceita, eu estou sofrendo porque... Não, às vezes está sofrendo porque a gente está sendo alvo, dando vazão a um pecado. Não estou dizendo que só o sofrimento é fruto de pecado, não estou dizendo isso. A nossa luta é contra as potestades e não contra a carne e sangue, beleza? Continuarei assim por um... Senhor, depois dessas coisas, o Senhor me visitou com certo senso de paz e conforto por meio de Cristo e deu-me muitas revelações reconfortantes de sua abençoada graça também por meio de Cristo. Ele perseverou na fé, perseverou na oração, perseverou no estudo da palavra, ele perseverou e Deus o consolou depois de semanas, meses, que ele permaneceu firme na leitura, na busca. Por essa razão, mudei minha pregação. Ainda pregava o que via e sentia, mas agora me empenhava para mostrar Jesus Cristo em todos os seus ofícios, relacionamentos e benefícios ao mundo. Também me esforcei por revelar, condenar e remover os falsos amparos e apoios nos quais o mundo confia. Preguei sobre essas coisas na mesma proporção com que preguei sobre as outras. Então repara, quando ele estava sendo acusado de pecado, de culpa, ele pregava contra o pecado e abençoava pessoas. Deus trouxe uma paz para ele, paz traz na mente, paz na alma, paz no espírito. E aí ele começou a ver, caramba, Jesus não conforta somente para nos libertar do pecado, mas tem muito benefício quando nós vivemos a paz de Cristo. E aí ele começou a pregar sobre os benefícios da vida em Cristo. E aí quando você ouve às vezes, né? Porque eu sou feliz hoje porque tenho Cristo como Salvador. Isso é clichê, gente. Nossa, que bobeira, não. É porque depois que a gente é convencido do pecado, a gente larga o pecado, depois de muita batalha, a gente sente aquela paz maravilhosa. Nossa, a vida é boa! A vida é maravilhosa! Sou livre, sou liberto pelo sangue de Cristo. Caramba, tem muito benefício em seguir a Cristo, tem muito benefício em ser cristão. Quero falar sobre isso para as pessoas. Quero levar essa paz, essa alegria de Cristo para as pessoas. E muitas pessoas não acreditam que essa alegria existe, porque muitas vezes elas não querem dar o braço a torcer de acreditar que isso existe. Não querem de verdade. Não, eu prefiro ficar com as minhas filosofias, com a minha ciência, com nada contra a ciência, gente. Eu trabalho com a ciência também. Então a ciência é maravilhosa, a boa ciência, não a ciência ideológica. Então muitas vezes a pessoa prefere ficar com o seu pensamento pseudo-intelectual, pseudo-empoderador de eu sou um intelectual, eu acredito no que a ciência me diz. Não, eu não caio nessas baboseiras mitológicas da Bíblia, nessas coisas que homens falam e escreveram, que a igreja deturpou durante anos, essas coisas. E aí ela fica nesse status e não se liberta nunca do seu sofrimento, da sua angústia, do seu vazio interior, e coloca a culpa na igreja, dizendo que a igreja oprime. Não, já falei para você, como o Boni falou, a igreja ela fala só o sofrimento do ser humano é por causa do pecado. Nada contra você, ser humano. Eu também fui como você. Quer viver uma vida em paz? Deixe o pecado.
Mas esse sou quem eu sou, esse é meu estilo de vida, esse é meu comportamento, esse é que você está indo contra mim. Não, 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 é contra o seu pecado. Não, eu sou assim, me aceite como eu sou. Cara, olha só. Você está sofrendo, tá? Estou sofrendo porque vocês me condenam. Não, aí te condena o pecado. Larga o pecado. Eu não vou largar o pecado porque essa pessoa sou eu. Me aceite, viva quem eu sou, do jeito que eu sou. Tá bom, você quer? Sim. Tá bom. Bom, então tá. Você que sabe. Não vou te forçar. Beleza? Mas vocês têm que acabar. A igreja tem que acabar porque vocês estão condenando todo mundo. Não, eu estou dizendo. Você pode ver do jeito que você quer. Tranquilo. Não, vocês condenam o que eu faço. Não, calma aí. Olha só. Você pode ser livre para ser quem você é. Mas você... Não. Aí vira uma luta contra a igreja. Porque a igreja diz, olha só, esse comportamento que você está tendo que te faz mal. Mas aí quando a gente dá vazão ao Espírito Santo de Deus e resolve de fato abrir o coração para Deus e experimenta de verdade a libertação da palavra de Deus. Caraca, eu acreditava que não tinha como ser livre disso. Eu pensava que ia ser assim para sempre, eu pensava que ia pensar assim para sempre, eu achava que ia ter esse hábito, esse comportamento para sempre. Caraca, Deus me libertou. Olha a paz que eu sinto. Alegria só em Cristo. A pessoa fala, esses crentes, meu Deus do céu, são tudo manipulados. São tudo aí lavagem cerebral. Nossa, isso aí, como diz Nietzsche, né? Marx diz Nietzsche, é o ópio do povo, é a muleta para o sofrimento. Não, é libertação do sofrimento. Experimente. Você pode ser cristão e ser intelectual, pode. Você pode ser cristão e viver uma vida no seu trabalho tranquila. Você pode ser cristão e fazer a sua ciência no laboratório, pode. Tranquilamente. Procura na internet quantos cientistas atuais e anteriores, não é só da Idade Média não, tá? Cientistas atuais, ótimos cientistas que trazem curas para várias doenças, que trazem tecnologia e engenharia de ponta. Quantos são cristãos que você vai achar um monte, que estão encabeçando aí diretórios, estão encabeçando aí, gerenciando grandes empresas e grandes centros acadêmicos que são cristãos e você vai achar. Então, larga esse preconceito aí contra o cristianismo. Contra ser humano da igreja é outra coisa. Contra líderes de igreja é outra coisa. Sim, você pode ser humano. Agora, estou falando de Jesus Cristo, falando de cristianismo. Experimenta a verdadeira palavra de Cristo. Sem preconceito. Com a mente aberta. Querendo viver de verdade. Sentir o amor de Cristo para você. E aí você vai ver quão libertador isso é. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando.